A fase do Fortaleza não é das melhores, então decidi abrir espaço para vocês. No último domingo eu lancei na aba comunidade aqui do YouTube uma caixinha para vocês mandarem perguntas para serem discutidas em vídeo aqui no BL, tá? Vou falar, separei aqui acho que 9 ou 10 perguntas para falar sobre o momento do Fortaleza, Vojvoda, foco no Brasileirão, foco na Sul-Americana, o que é que acontece, um desempenho em 2023 pior do que em 2022, desempenho em futebol do que aquele time lanterna. Vou trazer aqui tudo que eu separei para vocês, tá? Que esse canal, o BL, só faz sentido porque vocês acompanham, tá? Então chega junto, já deixa tua curtida, teu like, teu joinha para fortalecer nosso trabalho, já fica ligado na nossa aba comunidade, que eu pretendo deixar esse quadro de perguntas, né? Um BL Responde, que eu já fiz por muitas vezes, mais recorrente aqui no canal, tá? Deixa teu like e simbora, tá? Teu like é a tua entrada aqui no vídeo. Cuida! Então é isso, tá? Sem muita enrolação, vamos lá. Primeira pergunta, né? Primeiro comentário que eu separei foi... Eu tava já coletando, fazia 1 minuto que a pessoa tinha mandado. A verdade é que ninguém quer aceitar que esse time de 2023 joga menos bola que o time de 2022 quando estava na lanterna. E olha que a folha desse ano é a maior da história. O que explica isso? Eu acho que essa é a maior bronca, né, do torcedor. Ano passado, Fortaleza dividido entre Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão, acabou tendo um desempenho de resultado, acabou tendo resultados pífios, chegando numa lanterna, né, virando turno na lanterna do campeonato, 15 pontos no primeiro turno. Teve uma arrancada sensacional, né, com a janela de meio de ano. Mas, assim, uma coisa que eu já vi alguns comentários, algumas pessoas me mencionando e tal, é que acham que o desempenho do Fortaleza naquele momento de lanterna do ano passado, desempenho, tá? Era melhor do que a bola que a gente joga hoje, né? Até esse comentário aí do implacável 3-3-3-3, enfim. Não sei se eu concordo 100%, porque eu acho que romantizava um pouco, o Fortaleza está jogando muito e perdendo ano passado. Em alguns jogos eu não via isso, né? Em alguns jogos isso fazia sentido, outros tantos não. Mas esse lance da gente ter a maior folha, maior orçamento da história, contratações, reforços, o nosso melhor técnico, né? O melhor técnico da nossa história. Tudo isso a gente fica, bicho, o que é que falta? O que é que precisa? A gente está em agosto, o que é que falta para o Fortaleza se acertar? Eu não sei, eu queria explicar para você, tá? Mas eu não sei. Qual a tua opinião? Diz aí nos comentários, tá? Seguindo, deixa eu colocar aqui, tá na tela. Silva Neto, qual a diferença da forma de jogar do Fortaleza hoje da época que o Enderson Moreira foi demitido? Segundo o próprio Marcelo Paes, a demissão era motivada por uma nova proposta de perfil de treinador que fosse propositivo, agressivo, jogasse ofensivo. Resultado, hoje o Fortaleza pratica o pior futebol da Série A, exagero. Jogo reativo, joga de contra-ataque, não importa o adversário, não tem intensidade e é visível que está mal treinado fisicamente. Fisicamente os atletas não têm força física para impor pressão ao adversário. Aí fica nesse futebol de bolinha passando de um lado para o outro, lento, e zagueiro com bola longa, volante marcador para armar o jogo. Ficamos, enfim, nessa morosidade, né? Acho que tem alguns exageros aqui no comentário do Silva Neto, na minha opinião. Não acho que é o pior futebol apresentado na Série A, mas a gente vê uma mudança no estilo do Fortaleza com o Vojvoda. Isso é claro. A gente mudou. E assim, de novo, mesmo tendo mais investimento, mesmo tendo mais qualidade técnica. Eu acho que é inegável que, tecnicamente falando, a gente tem as melhores peças do que ano passado, as melhores peças que a gente já pôde reunir. Por quê? Por que mudar? Por que não seguir como estava dando certo? É complicado. E fica a bronca aí do Silva Neto, tá? Rafael Firmino, não é pergunta, é um comentário. Acredito que o treinador está entrando em período de saturação. Já não consegue mais extrair do grupo o melhor. Isso se dá quando no futebol se passa muito tempo no cargo. A tendência é o time continuar em queda, mesmo com valores individuais, 16 e tabela. Aí sim tem a pergunta, né? Há mais plantel de jogadores... A mais, o plantel de jogadores é renovado em toda janela de final e meio de ano. Como o treinador não extrai o melhor do time. Mas o problema não é os jogadores, que na minha opinião são muito bons individualmente, mas sim o treinador que por muito tempo no cargo já não consegue mais inovar e passar os seus comandados. Enfim,
Aqui o Rafael Firmino está dizendo que o Vojvoda está saturado. Era um pensamento, Rafael, que eu tinha no passado, né? Quando eu, naquele momento de lanterna do campeonato, falava que, bicho, eu acho que o Vojvoda atingiu o teto dele, que ele não vai conseguir mais extrair. E eu aprendi com aquele momento que o Vojvoda consegue extrair. Que o Vojvoda é muito melhor do que quando se tem a má fase. Mas a gente fica se perguntando, né? Quando isso vai acontecer? Eu acho que cabe a confiança ainda, né? Fosse outro treinador, não teria, né? Mas tudo que o Vojvoda conquistou em 2021, 2022, penta cearense e tal, é uma análise. Pode estar saturado, mas eu ainda confio, tá? Eu ainda confio, eu ainda acredito que ele consiga extrair. Aí ele precisa mudar conceitos, mudar estratégia, mudar. Como ano passado, ele saiu do 3-5-2, foi para um 4-2-3-1, os novos reforços passaram a ser utilizados, né? O Galhardo chegou sendo titular, o Brito chegou sendo titular, Sacha, Caio Alexandre. Precisa mudar esse ano. Rebeca Pinheiro. O presidente Marcelo Paes deve reunir os jogadores para exigir mais compromisso com o Fortaleza, pois recebem em dias valores altíssimos. Não ponho culpa no treinador. Ele treina, mas quem joga sem empenho são os jogadores. Aqui é a opinião da Rebeca Pinheiro, tá? Eu acho que a cobrança existe, né? Eu me recuso a acreditar que o Vojvoda, o Paes, Alex, enfim, quem comanda o futebol do Fortaleza não cobrem. Eu acho que cobra, né? Eu acho que cobra sim. Tanto direção cobra treinador, tem que cobrar. Treinador cobra jogadores, tem que cobrar. Enfim, a cobrança tem que acontecer e eu acho que acontece, tá, Rebeca? Tati Brasil. Será que o Vojvoda faz uma aposta muito alta para uma possível final de Sula, já que podemos terminar uma temporada apenas com a permanência do Brasileirão e o Penta? E eu disse, entre aspas, né, apenas tendo em vista que o valor do investimento desse ano. Seria interessante esse sacrifício individual, tornando-se percebido e não tanto aceitável pelo coletivo? Temos um time desmotivado? Vamos lá, tem algumas perguntas nesse sentido sobre Brasileirão e Sula e tal. Um pequeno ponto, tá? O Fortaleza está no seu 5º ano de Série A. Por mais que tenha o maior investimento da história, que a gente bate nessa tecla de que é um futebol melhor e tal, maior folha da história. O 5º ano de Série A, para todos os nordestinos, sempre foi um tabu. Nos pontos corridos, todos caíram no 5º ano de Série A. Se acabasse, por exemplo, o ano com o Fortaleza tendo sido pentacampeão cearense e ficando ali em 12º, 13º, pegando a Sul-Americana, só com a permanência, ou então, vai, 15º, 16º. Seria um ano com um gostinho ali de quero mais, né? Porra, dava para ter ido mais longe pelo investimento feito, mas eu estaria satisfeito. Pode ser até conformismo da minha parte, mas eu não acho que seria apenas, entendeu? Enfim, tem mais perguntas sobre isso da Sula, porque eu vou deixar para responder as próximas, tá? Carlos Damasceno. Será que é alguém da minha família? Não sou eu. Ai, meu Deus. Fortaleza campeão da Sula e rebaixado no Brasileirão. Vale a pena? Rapaz, Fortaleza campeão da Sula e rebaixado no Brasileirão, vale a pena? Não vale a pena. Fortaleza campeão da Sula iria para a Libertadores, ganharia uma boa grana, né, de premiação. Mas, galera, o que sustenta o projeto do Fortaleza é o Campeonato Brasileiro. É o Campeonato Brasileiro que dá todo o alicerce para esse projeto. A permanência é mais importante. Queria muito ser campeão da Sula. Inclusive balanço, tá? Mas no rebaixamento, cara, atrapalharia demais o projeto de consolidação do Fortaleza. Demais. Raituf, com toda sinceridade, alguém acha que o Romarinho não tem vaga nesse time? Acho que no time titular não. Mas eu acho estranho. O Romarinho não foi negociado. O Fortaleza não tinha o Guilherme, né, suspenso contra o Goiás. E o Romarinho não está à disposição. Isso eu acho estranho. Vou até conferir, né? O Romarinho não estava, né? Porque ele não tinha viajado para o Paraguai. Aí eu acho complicado. Para ser a primeira opção, galera, eu não tenho o apego ao Romarinho que muita gente tem. E tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Mas ele não ser nem a opção. O Romarinho não estava no banco contra o Goiás. Então, assim, aí eu acho puxado, né? Aí eu acho puxado. Bruno Rodrigues do Nascimento. Eu queria saber porque o Vojvoda não faz o simples, o famoso 4-3-3 e tem um time titular realmente e trocar uma peça ou outra em caso de lesão. E outra, Marinho é banco, Caleb titular na ponta direita e Machuca titular na ponta esquerda e Lucero. Ano passado, o Vojvoda insistia num 3-5-2 e quando acertou o time foi virando um 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2, enfim, saindo da linha de 3, né?
Eu também fico me perguntando, tá? Eu também fico me perguntando. Não sei te responder. Essa é uma pergunta que eu também tenho. Por que não o simples pra nossa cabeça? Claro, ele conhece mais jogadores, ele tá vendo o dia a dia. Talvez se eu visse os treinos, pudesse opinar de outra forma. Eu tenho esse mesmo pensamento que você. Mesmíssimo. Lucas Araújo. Porque o time desse ano é mais reativo e menos agressivo, né? Puxa aquela conversa lá sobre a gente ter o melhor elenco, né, mais caro da história. Vojvoda conquistou a torcida pela intensidade e agressividade. Parece que ele pirou, aqui aspas, do Lucas Araújo, e não tem ninguém no clube que alerte pro buraco que estamos indo. De fato, cara, o que me deixava assim em êxtase com aquele time de 2021 era a agressividade. Bicho, a gente não se acanhava pra time nenhum. Nenhum. Isso com o Matheus Vargas, com o Jussa, com o Igor Torres. Não era um elenco, tecnicamente falando, brilhante, exemplar. E era um time completamente aguerrido, combativo, vibrante e forte, tá ligado? Isso eu sinto falta também. Estou contigo, Lucas. E não sei se tá pirando, se é algo... Não sei. Aí entra na... Como é que chama? Na ilação, né? A gente tá sugerindo algo que a gente não sabe, né? E essa foi a última pergunta do Lucas Araújo, tá? Perguntas da galera, né? Comentários da galera. Foram 50, então eu tentei trazer o máximo de temas possíveis. Trouxe aqui 10, 11 perguntas, não sei ao certo. Videozinho aqui pra gente comentar sobre esses assuntos, tá? Qual a tua opinião? Vale a pena o Fortaleza largar o Brasileirão pra focar na Sul-Americana? É o correto? Porque o Vojvoda contra o Goiás deu aquela largada, né? Deu aquela largada. Quero muito passar pelo Libertad. Fortaleza e Libertad nessa terça-feira. Mais de 50 mil confirmados. Pô, quero viver essa experiência. Eu só fico meio assim porque, bicho, a gente poderia chegar numa situação melhor. A gente poderia chegar com Fortaleza indo para os seus 29 pontos, 26 pontos que seja, né? E fazer o último jogo do turno contra o Santos em casa. Mas 4 derrotas seguidas. Cuiabá, Palmeiras, Bragantino e Goiás. Tirando o Palmeiras no Allianz, os outros 3 jogos acessíveis para o Fortaleza ganhar. Ou para pelo menos ter 2 vitórias e um empate. 1 vitória e 2 empates. 5 pontos a mais, estar com 28. Mas não, meu amigo. É muito fumo, né? Muito fumo. Que a gente consiga reverter o quanto antes, que a gente vira a chave como virou ano passado, o quanto antes. Tá? Qual a tua opinião? Fortaleza desse ano apresenta um futebol pior do que o do ano passado? Desempenho. Qual a tua opinião? Diz aí nos comentários. Se tu chegou até o final, comenta BL Responde. Tá? É o nome desse quadro aqui. Um abraço a todos e valeu.